Boa tarde, pessoal. Vamos agora para a nossa aula de segunda-feira, dia 14. Nós vamos continuar com as propriedades da multiplicação. Na última aula de matemática, nós vimos a propriedade comutativa. Vamos relembrar. Propriedade comutativa é quando a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu fizer 2 vezes 3 vai ser igual 3 vezes 2. Isso aqui é o que? A comutativa. Propriedade comutativa. Hoje nós vamos ver mais outras propriedades. Associativa, a do elemento neutro e a propriedade do elemento nulo, tá? Então, vocês podem anotar no caderno, ó. Tem que colocar a data aqui na página, né? 14/6. No caderno vocês vão registrar, fazer o cabeçalho, colocar a data, registrar as páginas que a gente trabalhou. E aí vocês podem fazer a seguinte anotação das propriedades. Então, hoje nós vamos ver o quê? Ó, nós já vimos, vamos lá, a comutativa, que é essa que eu expliquei aqui do lado. Comutativa. Hoje nós vamos ver a associativa. A do elemento neutro e da elemento nulo. Nossa, parece difícil, né? Mas é tudo super simples, ó. Eu já vou dar uma resumida aqui no início do que a gente vai ver hoje. Propriedade do elemento neutro. O que é? É que o número que eu multiplico por 1, o 1 é o elemento neutro. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar o próprio número. Se eu fizer 100 vezes 1, vai dar 100. Se eu fizer 1000 vezes 1, vai dar 1000. Então, o número 1, vou até colocar aqui entre parênteses, aqui, ó, é o elemento neutro. E o elemento nulo é o zero. Por quê? Qualquer número que eu multiplicar por zero vai dar sempre zero. 1 milhão vezes zero, zero. 500 vezes zero, zero. Então, ó, elemento neutro é o número 1. O número que eu multiplico por 1 vai dar o próprio número, tá? Se eu fizer 20 vezes 1, 20. 50 vezes 1, 50. 1.520.000 vezes 1 é igual a 1.520.000. Então, todo número que eu multiplicar por 1 vai dar o número anterior, tá? Todo número que eu multiplicar por zero vai dar zero. Então, nós vamos ver essas propriedades aqui na página 95. E aqui nós vamos ver hoje também a associativa, que é o que eu vou explicar logo aqui com essa tabelinha aqui que a gente já vai entender, tá? Então, nós temos essas 4 propriedades já, tá? Da multiplicação. A comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. A associativa, que eu vou explicar aqui agora. A propriedade do elemento neutro, que é quando eu multiplico o número por 1. E a propriedade do elemento nulo, que é quando eu multiplico os números por zero. E sempre vai dar zero, tá? Mas pode ficar calmo, fiquem calmos aí, porque eu vou explicar bem devagarzinho. E nós vamos fazer um por um. Eu vou fazer junto com vocês, mas assim, eu sugiro que vocês, por exemplo, eu vou explicar essa primeira parte aqui. Dá uma pausa no vídeo e tentem fazer os outros sozinhos antes de olhar a professora fazendo, tá? Para vocês aprenderem, para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Então vamos lá, ó. Número 4. Complete o quadro com os resultados das multiplicações. Os números que estão dentro dos parênteses. O que são parênteses? Essas marquinhas aqui, ó. Lembra que a gente fala em língua portuguesa? Coloca entre parênteses. Então, esses risquinhos aqui são os parênteses, tá? Então, a gente vai resolver primeiro o número que está aqui dentro. Depois, vai multiplicar pelo outro. O que a gente vai fazer? Então, como o exercício está pedindo, primeiro vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então, nós vamos fazendo assim, ó.
Ó, reparem, 2 vezes 3 dentro do parênteses, depois fora, vezes 4. E aqui eu também tenho 2 vezes 3 vezes 4. Nós estamos multiplicando os mesmos números. A diferença é que aqui, primeiro, está entre parênteses o 2 vezes 3, e nesse caso aqui, o que está entre parênteses é o 3 vezes 4. O que vocês vão perceber? Que vai dar o mesmo resultado. E isso é a propriedade associativa. O que é associar? É combinar, é juntar. Por exemplo, eu associei aqui o 2 com o 3 dentro dos parênteses. Aqui eu já associei o 3 com o 4, mas vai dar o mesmo resultado. Ó, então vamos lá. Primeiro que está dentro do parênteses. 2 vezes 3, que vai dar o quanto isso aqui? 6. É para ir colocando aí em cima, tá? Aí eu faço o quê? 6 vezes 4. Quanto que é 6 vezes 4? 24. Quem não decorou a tabuada ainda, vai olhando na tabuada, tá, gente? Mas vão tentando decorar a tabuada para fazer as coisas de cabeça que fica bem mais simples. No quarto ano, já é para ter todas as tabuadas decoradas, tá? Isso aí vocês têm que ir treinando para conseguir decorar, tá bom? Agora, aqui desse lado, eu vou fazer primeiro sempre o que está dentro do parênteses. Então, quanto que é 3 vezes 4? É 12. Aí eu faço 12 ainda vezes o número 2. 12 vezes 2 é 24. Se você não consegue fazer de cabeça, você monta aí, ó, ou faça no caderno, para não ficar muito abarrotado de coisa na apostila de vocês. Vai lá no caderno, coloca lá, exercício número 4 da página 94. Aí eu faço lá. Se você não consegue fazer de cabeça, você monta, ó, 12 vezes 2. Aí façam a continha, ó, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 1, 2. Então, dá 24, tá? Vão armando a continha, que se vocês não conseguem fazer de cabeça, vai armando ou aí no livro, ou no caderno, que fica mais organizado também. Então, agora, o que vocês podem fazer? Dá uma pausa nesse vídeo e tentem fazer sozinhos aqui, ó. Primeiro, sempre o que está dentro do parênteses. Então, 4 vezes 5, quanto que vai dar aqui? 20. Depois eu faço o quê? 20 vezes 2, que vai dar 40. Do lado, eu vou fazer esse aqui primeiro. Ó, vamos fazer o que está aqui dentro primeiro. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Tá vendo que vai dar o mesmo resultado, independente da forma como eu associo. Por isso que essa propriedade se chama propriedade associativa. Não importa como eu associo esses elementos, esses fatores, né? Porque se chama fatores, né? Lembra dos nomes das partes da multiplicação? Fatores e o resultado produto. Então, não importa a maneira como eu associo esses números, o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, aqui vai dar um resultado e aqui o mesmo. Aqui vai dar um resultado e aqui na frente o mesmo, tá bom? Mas vão fazendo de acordo com os parênteses primeiro e depois multiplica pelo outro fator, que é o outro número que está sendo multiplicado, tá bom? Aí tem essa perguntinha aqui. O que você observa ao comparar o resultado da multiplicação da coluna esquerda com o resultado da multiplicação correspondente da coluna à direita? O que a gente vai perceber? Que o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, vocês vão colocar aqui com as palavras de vocês. O que dá para perceber? Ó, o resultado que eu tenho na coluna direita é o mesmo resultado que eu tenho na coluna esquerda, mesmo que a associação dos fatores esteja diferente, tá? Aqui o que está dentro do parênteses associado é o 5 vezes 2. Aqui é o 2 vezes 3, só que nós temos os mesmos números, então teremos os mesmos resultados, tá? Então, vocês vão colocar aqui que são os mesmos resultados independente da associação, tá? Então, resumidamente, a propriedade associativa nada mais é do que isso. Não importa como eu associo esses fatores,
Ó, vou dar um exemplo aqui e eu já vou apagar para não ficar bagunçado, tá? Eu posso fazer o quê, ó? 3 vezes 4 vezes 2. Gente, aqui não tenho parênteses nenhum. Mas se eu colocar aqui, ó, faça primeiro 3 vezes 4, depois multiplica por 2, ou se eu fizer 3 vezes 4 vezes 2, tá vendo, ó? Coloquei 3 vezes 4 no parênteses aqui, no outro caso, coloquei o 4 vezes 2. Os números são os mesmos. O que vai acontecer aqui? Vai dar a mesma coisa, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2 vai dar o quê? 24. Aqui, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Percebam que o resultado é o mesmo. Então, essa é a propriedade associativa da multiplicação, tá? Quando eu tenho mais do que 2 números sendo multiplicados, tá? Não importa que tipo de associação que eu faço, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Número 5. Catarina comprou 2 embalagens de garrafas de água, como a representada ao lado. Aqui, ó. Comprou 2 embalagens dessa aqui. Ao todo, quantas garrafas ela comprou? Se em uma embalagem há 3 vezes 4 garrafas, ou seja, tem o quê? 12 garrafas aqui, ó. Nós temos 12 garrafas. Por quê? Ó, nós temos 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, mais 3 aqui, tá? Então, eu tenho 4 vezes o 3 ou 3 vezes o 4, que dá 12. Então, temos 12 garrafas aqui. Se em uma embalagem há 3 vezes 4, ou seja, 12, então em 2 embalagens há 2 vezes 3 vezes 4. Por quê? Aqui ele calcula de que forma? Ó, 4, deixa eu fazer aqui. 4, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4 garrafas. E aqui eu tenho aqui 1, 2, 3. O que eu faço? Faço a multiplicação. 4 vezes 3. Só que aí vai ter 2 embalagens. Então, ela vai fazer 2 vezes 3 vezes 4. E eu fiz assim aqui, para explicar para vocês. Mas pode ser feito dessas outras formas aqui, porque não importa como eu associo esses fatores, o resultado vai ser o mesmo. Lembram? Essa é a propriedade associativa. Então, o que eu faço aqui? Eu vou completar com o que está aqui, ó. O que está dentro do parênteses? 3 vezes 4. Então, vai ser o quê? 12. Aí tem o 2 aqui, ó, porque eu tenho que multiplicar esse 12 por 2. Então, 2 vezes 12, que vai dar 24. Ou, de outra forma, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 4, vai dar o quê? 24 também. Então, 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 2 vezes 3, entre parênteses, vezes 4. Então, Catarina comprou quantas garrafas? Comprou 24 garrafas, tá? E aqui tem a definição. Quando associamos os fatores, que são os números que estão sendo multiplicados, de uma multiplicação de modos diferentes, o resultado não muda. Chamamos esse fato de propriedade associativa da multiplicação. Deu para entender? Então, a propriedade associativa é aquela na qual eu associo de diferentes formas os números que estão sendo multiplicados, ou seja, os fatores, e não vai mudar em nada o resultado, beleza? Mais um exemplo aqui, ó, para ficar mais claro. Vou inventar um exemplo aqui, ó. 2 vezes 1, entre parênteses, vezes 3. Vai ser a mesma coisa, por exemplo, que eu fizer isso aqui, ó. 3 vezes 1 vezes 2. Tá vendo? São os mesmos números, ó, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Estou usando os mesmos números sendo multiplicados, então são os mesmos fatores, só estou associando eles de maneira diferente, ó. Aqui eu fiz essa associação, aqui eu fiz essa associação. Vai dar o mesmo resultado. Então, associativa é isso, tá?
Então, temos a comutativa, que vimos na outra aula, que a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Agora, nós vemos a associativa, que fala que não importa como nós associamos os termos da multiplicação, também resultará no mesmo produto, ou seja, o mesmo resultado. E na próxima página nós vamos ver mais duas propriedades, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Número 6. Observe a ilustração e responda as questões. Que multiplicação representa o número de latas na caixa ao lado? Como que a gente faz isso, gente? Lembrando, eu multiplico o número de linhas pelo número de colunas. Então, quantos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 latinhas aqui, ó, em cada linha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 em cada coluna. Então, eu faço 4 vezes 6. Ou 6 vezes 4. Porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Propriedade comutativa que vimos na outra aula. Então, que multiplicação representa o número de latas na caixa ao lado? Bom, já está aqui, né? Essa, 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. Na letra B, quantas latas cabem em duas caixas iguais a essa? Bom, se eu tiver duas caixas dessa, eu vou ter 2 vezes 4 vezes 6, né? Ou já pego o resultado, 24 vezes 2, que será a mesma coisa que 2 vezes 4 vezes 6, tá? Ou também 2 vezes 6 vezes 4. Não importa, viu, gente? De qualquer maneira que vocês fizerem associação aí, vai dar 24, tá? Ou, desculpa. Vai dar 24 aqui, onde tem duas caixas. Porque, desculpa, gente, falei errado. Na verdade, são duas. Agora eu tô multiplicando. Então, vai ser 2 vezes o 24. Por quê? 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 2, quanto que é 24 vezes 2? Olha aqui, ó, 24 vezes 2. 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 2, 4. Então, na letra B, em duas caixas iguais a essa aqui, ó, nós teremos 48 latas, tá? Em uma caixa só, temos 24. 4 vezes 6. Em duas dessa, teremos 48, tá bom? E se fossem 4 caixas? Aí, o que você ia fazer? 4 vezes o número que tem uma, que é 24. Nós vamos usando a propriedade associativa. 4 vezes 6 vezes 4. Quanto que vai dar isso? É a mesma coisa que 4 vezes 24, porque 6 vezes 4 é 24. Desculpa. 24, isso mesmo. Então, aqui eu tenho 24. Aí, eu faço 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1 que subiu, 9. Então, em 4 caixas, eu vou ter 96, tá? Eu vou ter aqui, na letra C, 96 latas. Tá bom? Então, ó, retomando aqui. Em uma caixa, nós temos quantas latas? Ó, 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em uma caixa, nós temos 24. Em duas caixas, então, nós vamos ter 48. E em 4 caixas, nós teremos 96 latas, tá? Número 7. Calcule mentalmente o resultado em cada caso. 1050 vezes 0. Gente, 1050 vezes 0 quer dizer que eu não vou usar 1050 nenhuma vez. Isso aqui vai dar 0. Todo número multiplicado por 0, ó, 0. Multiplicado por 0, multiplicado por 0. Isso que vai dar aqui? Tudo 0.
0, 0. Todo número multiplicado por 1 vai dar o próprio número, ou seja, 1050 vezes 1 é 1050. Por quê? Só estou usando 1050 uma única vez. 654 vezes 1, 654. 365 vezes 1, 365. Então, aqui nós já estamos utilizando a propriedade do elemento neutro, que é 1, e do elemento nulo, que anula, dá zero, tá? Então, toda vez que eu multiplicar por zero, qualquer número que eu multiplique por zero, o resultado é zero, tá bom? E o número que eu multiplicar por 1, o resultado é o próprio número que eu estou multiplicando por 1. Então, aqui, ó, não é para responder nada por escrito, é só para a gente fazer uma reflexão aqui, ó. O que acontece com o resultado quando multiplicamos um número qualquer por 1? Vai dar este número qualquer, independente de qual seja. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar o número que eu estou multiplicando por 1. E quando multiplicamos por 0, sempre vai dar 0, tá bom? Número 8. Então, gente, ó, vai dando uma pausa no vídeo. Se quiser, vai voltando para ver, entender melhor, tá? Não tentem fazer as coisas correndo, não. Tem que fazer com calma. Amanda está construindo um jogo de tabuleiro. Em algumas casas desse jogo, o jogador deverá multiplicar os pontos obtidos por determinado número. Então, vamos supor que ela está fazendo um joguinho lá. Se o jogador tiver, por exemplo, 2 pontos e cair em uma casa com um comando, multiplicar por 2, então seus pontos passarão a ser iguais a 4, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Então, vamos supor que tem um joguinho de tabuleiro lá. Vamos inventar aqui, ó. Tem um joguinho. Aí tem as casinhas. Tem as casinhas. Aí, vamos supor que vai ter um comando aqui. Se você cair nessa casinha, vai estar escrito multiplicar por 2. Eu não vou escrever multiplicar, já vou colocar vezes 2, tá? Porque não vai caber aqui, ó. Então, se eu cair na casinha multiplicar por 2, ou seja, fazer vezes 2. Então, se eu tinha 2 pontos, se eu cair aqui, eu faço 2 vezes 2, que vai dar 4, tá? Olha só. Letra A. A Amanda quer que em uma dessas casas os pontos obtidos sejam transformados em 0. Qual deverá ser o comando para isso acontecer? O que eu vou fazer para ter numa multiplicação um resultado igual a 0? O que eu acabei de falar? Que qualquer número que eu multiplico por 0 vai dar 0. Então, o que vai ter que ter nesse comando? Multiplicar por 0 para dar 0. Ou seja, o comando deverá ser o que, ó? Multiplicar por 0, tá? Multiplicar por 0. Na letra B, e para que os pontos permaneçam o mesmo, qual deverá ser o comando? Se ela chegar numa casinha aqui, ó, fazer o comando assim, ó, multiplicar por 1. O número de pontos que ela tiver vai continuar o mesmo. Lembra que eu falei para vocês que qualquer número que eu multiplico por 1 vai dar o próprio número que está sendo multiplicado por 1. Se ela tiver com 20 pontos e cair na casinha aqui, ó, multiplicar por 1, ela vai continuar com 20 pontos. Se ela tiver 1000 pontos e cair na casinha que está escrito multiplicar por 1, 1000 pontos, porque 1000 vezes 1 é 1000. Se eu colocar 50 vezes 1, é 50. Permanece o número que está sendo multiplicado, quando eu tenho essa multiplicação por 1. Por isso aqui, que isso aqui é o elemento neutro. Não muda em nada, continua o número, tá? E aqui é o elemento nulo. Por quê? Multiplicado por 0 vai dar 0, tá bom? Então, para que os pontos permaneçam o mesmo, para continuar o mesmo número, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 1. Multiplicar por 1, tá? Isso aqui, esse exercício aqui, número 8, é basicamente, sim, só para vocês entenderem aquilo que a prof falou desde o começo.
Multiplicando o número por 0 vai dar 0. E se multiplicar o número por 1, vai dar o próprio número que está sendo multiplicado por 1, tá? Aí aqui vai ter a definição disso tudo que nós estamos falando, o resumo. Ó, quando multiplicamos qualquer número por 0, grifa aí, o resultado é sempre 0. Dizemos que o 0 é elemento nulo da multiplicação, tá? Elemento nulo, que é o 0. Agora, quando calculamos um número vezes 1, então, ó, um número vezes 1, o resultado é o próprio número. Dizemos que 1 é elemento neutro da multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, desse lado, vocês coloquem essa anotação para vocês lembrarem, ó. Qualquer número que multiplique por 0. Então, vamos fazer assim, ó. 20 vezes 0 igual a 0. Qualquer número. 500 vezes 0 vai dar 0. 1000 vezes 0 vai dar sempre 0. Então, qualquer número que multiplicar por 0 vai dar 0. E aqui, desse lado, que é o elemento neutro, que é quando a gente multiplica por 1, vai ser o quê? Faço qualquer número. 150 vezes 1 vai dar o próprio número, 150. Se eu fizer 20 vezes 1, vai dar o próprio número, 20, tá? 325 vezes 1, 325. E assim por diante, tá bom? Então, nessa aula de hoje, o que a gente percebeu? Que além da propriedade comutativa que nós vimos na aula passada, tá? A comutativa, nós vimos hoje a associativa, que não importa a associação que eu faça aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo. O elemento neutro, que é quando eu multiplico por 1, que vai dar o próprio número que está sendo multiplicado por 1. E o elemento nulo, que é o 0, quando eu multiplico qualquer número por 0, vai dar sempre 0, tá bom? Então, copie isso aqui no caderno, ó. Isso aqui, ó. Escrevam lá assim, propriedades da multiplicação. Aí coloca assim, uma embaixo da outra, comutativa, associativa, elemento neutro e elemento nulo. Essas 4, tá? Que são as propriedades da multiplicação, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Pausa o vídeo, volta o vídeo, tá bom? Para não ficar com nenhuma dúvida.